Boa tarde. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos alcance e nos envolva sempre. Vamos hoje, o tema era o perdão, mas já foi colocado lá na escala com segundas intenções. Quando ela colocou lá na escala, ela já me avisou. Se eu coloquei, eu só mudei um pouquinho, mas eu preciso que você faça a mesma palestra da jornada. Aí ficou bem melhor para mim, porque eu já tinha preparado, né? Então, minha gente, vamos falar, vamos conversar. Eu já estava com saudade de vocês, da sexta-feira, né? Essas carinhas. Vamos começar a pensar mais nesse tema que é determinante na nossa caminhada evolutiva na Terra. E que nós nem sempre perdoamos, porque a gente acha que a gente só precisa perdoar os criminosos que nos atingem, os ladrões que nos levam o celular, e outra qualquer coisa. Esses grandes vultos de crimes, a gente acha que só esses devem ser perdoados. No entanto, no nosso dia a dia, a gente guarda uma sequência enorme de mágoazinhas, de ressentimentos, de alguma coisa que nos dói, nos magoa. E a gente acha que isso é normal, né? Não precisa fazer um grande esforço. Portanto, nós vamos começar hoje por essa parte do Evangelho, que diz o seguinte, prestem bastante atenção. Espíritas, nunca esqueçam que tanto nas palavras como nas ações, o perdão dos insultos nunca deve ser palavra vazia. Se vocês se dizem espíritas, então o sejam, de fato. Esqueçam o mal que lhes foi feito e pensem apenas em uma coisa: no bem que podem fazer. Esse é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 10, no item 14, é uma mensagem de Simeão, que foi dada em Paris. Então, começamos já por um alerta, né? Começamos ouvindo a voz do alto, que nos chama a atenção para retificações sérias na nossa caminhada. Agora, vamos nos ater a pequenos detalhes que a gente passa por cima desapercebido. Alguém que esbarra na rua por descuido já recebe a nossa reclamação. Ou não acontece. Eu acredito que muita gente aqui já não acontece mais isso. Levar um trombão de alguém na lagoa, naquelas calçadas apertadas, e já se enrijecer, né? Tá cego? Ai, doido? Essas são expressões menos grosseiras que a gente diz, embora a pessoa já vá longe, porque ela nem sentiu que trombou na gente. Mas ela foi embora carregando com ela a nossa energia de descontentamento, como se ninguém pudesse esbarrar na gente. A gente é intocável, né? Precisamos repensar alguns comportamentos nossos que já estão atrapalhando sobremaneira a nossa evolução. Aquele que nos toma à frente na fila do banco, do hospital, da casa da lotérica, de qualquer lugar, né?
Então, esse já vai ser hostilizado por nós e forçado a ouvir impropérios. Briga mesmo, arenga mesmo. Porque alguém, e olha, e a gente não se analisou ainda. A gente chega num desses lugares e a fila está enorme. A gente primeiro sonda a fila, desde lá do começo até o fim. Para ver se lá pelo começo ou pelo meio tem algum conhecido, algum amigo, alguma pessoa da família que está lá, um vizinho. Se ele estiver lá na fila, a gente já, oi fulano, tudo bem? E já fica ali se acomodando, batendo um papo, se familiarizando com o povo da fila de trás, o resto da fila. E a gente, no menor espaço de tempo, uma coisinha que der, a gente já entra ali onde está o vizinho da gente. A gente não se dá conta disso. E por que quando alguém faz isso, a gente se zanga tanto? E diz tanto impropério? E não é uma coisinha despretensiosa não, é com raiva mesmo, é com confusão mesmo, arregimentando para o nosso mundo interior uma energia deletéria que vai nos dar dor de cabeça mais tarde. A gente não sabe por quê, é por causa do sol quente, foi o calor, foi a conversa que você teve lá na fila com aquele irmão menos evoluídos, né? Menos educado, menos cortês. Então, isso é muito impressionante e a gente precisa tomar conta dessa nossa postura. Agora, alguns centavos a menos no troco recebido. Quem já passou por isso? Tomara que quem tenha passado por isso, um trocadinho a menos que ele deu de troco para você, você não tenha reagido. Porque na maioria das vezes causa discussões intermináveis. Porque o cara do caixa fica dizendo que deu completo e você fica, minha gente, era só uma pratinha. Era só uma besteirinha. Talvez se você tivesse chegado lá, a gente vai até atrás do troco da gente, sim. Mas com carinho, com respeito, com zelo. E a gente reivindica o nosso troco, sim. Mas sem ferir, sem magoar. Sem colocar nada que fira o outro. Então, isso é outra postura nossa que precisa ser consertada. Olha, já passaram por isso? Um vizinho menos atencioso, que não nos cumprimente com o devido carinho que nós exigimos, né? Já se torna nosso inimigo. A gente nunca para pensar, eita, ele passou por mim ou ela passou por mim, não deu nem bom dia, nem me cumprimentou, deve estar com um problema sério. Ou Jesus, ajuda nossa amiga, ou ajuda nosso amigo. Ninguém que se lembra disso. Passou por mim, não falou não, amanhã sou eu. Eu quero que ele venha falar comigo amanhã. Amanhã eu não respondo. Por que essa prepotência nossa? Por que quanta dificuldade no nosso mundo interior de compreender os outros e de abastecer no nosso mundo interior com energias positivas, com energias de alegria, de esperança, e não com essas picuinhas, coisa pequena. Alguém que discorde de um ponto de vista nosso, eita, já não pode mais fazer parte da nossa amizade. Não concordou com isso,
com aquele conceito que eu relatei, com aquele posicionamento que eu tive, com aquela definição que eu dei para alguma coisa, e o outro não concordou e argumentou o contrário. Não foi nem bem cortês, mas a gente não tem nada com isso, não. O problema somos nós e não o outro, né? E a gente já entra em discordância com ele. Pense num adversário. A partir daquele instante, essa pessoa já não faz parte do nosso elenco de amigos, de companheiros. Não, porque ele discorda do meu pensamento. Se ele discordou uma vez, vai discordar outra. Então a gente já fica de sobreaviso e já alija da nossa lista de amigos aquela pessoa. É muita presunção nossa. Olha, eu já falei em prepotência, já falei em presunção, em intolerância. Esses meninos são filhos do orgulho, sabiam? Por isso que no Evangelho está bem claro que vai ser muito difícil a gente alijar da nossa personalidade o orgulho. Porque a gente, estudando o ESE, descobrimos 18 filhos do orgulho. Quer dizer, daqui que a gente vença esses 18 meninos, para poder ter eliminado o orgulho do nosso mundo interior, vai levar muito tempo. E principalmente com a indolência que nós temos de lutar contra essas enfermidades, né? Que a gente não faz muito esforço para ultrapassar isso, não. A gente vai se arrastando pouco a pouco. Toda vez que usamos de intolerância, de impiedade com o próximo, mediante julgamentos arbitrários, geramos mecanismos de futuras aflições. Estão vendo onde nascem as aflições da gente? No nosso mundo interior. Como acusadores, que somos maravilhosos, PhD em acusação. O que representa um peso na consciência que responde pela incidência de vários problemas. Como eu estava falando, isso não passa de graça por nossa mente, não. Nossa mente, nosso espírito. Então, isso deixa um rastro de energias negativas, deletérias, que nos causa muita aflição, muita dor, muito sofrimento, muita enfermidade. Portanto, a gente precisa cuidar muito mais de nós mesmos, nos nossos comportamentos. Não vamos nos incomodar com os outros, não. Os outros estão a braços com as suas aflições, com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas enfermidades. Você, eu e os outros não precisamos assimilar enfermidade que não é nossa. Deixemos para lá. É impressionante como nós nos incomodamos com os outros. E no final das contas, não consertamos nada. Porque ninguém conserta ninguém. Ninguém ensina nada a ninguém. Vixe, Maria, a mulher disse que ninguém ensina nada a ninguém. Como é que acontece isso? Porque não ensina. Nós somos espíritos milenares. Vamos nos dar por muito bem acolhidos. Quando acionamos um botãozinho, quando dizemos alguma coisa que aciona um botãozinho no outro, e o outro se lembra imediatamente de um conhecimento que já tem acumulado. A gente já se dá por muito bem agradecido. Portanto, a gente pode até acender uma luzinha,
Mas fica na luz e procura a luz e vai para a luz e busca a luz quem quiser. Porque quem não quiser sai. Então isso é de uma importância fundamental para todos nós. Vejamos aqui. A tolerância. Tolerância. Com certeza essa não é filha do orgulho. Ou vocês acham que é a tolerância? Claro que não é. A tolerância, em razão disso, a todos se impõe como terapia pessoal e fraternal, compreendendo as dificuldades do caído, enquanto lhes estendemos as mãos generosas para levantá-lo. Isso sim. Essa postura, sim, é que eleva. Não eleva só o outro, não. Eleva nós também. Porque enquanto nós fazemos isso com o outro, estamos desintegrando algumas calcificações que há dentro de nós da intolerância. A gente está usando de tolerância, que é uma virtude que serve como um líquido que dilui aquelas calcificações da intolerância que nós usamos lá no troco, lá no vizinho, e em casa. Porque ali a gente colocou só cenas externas para não agravar, né? Só cenas da vida social, da vida externa. Não colocamos nada do nosso lar, nosso campo de batalha, nosso campo de prova. Nós não colocamos para não ferir. Por aqueles comportamentos nossos fora de casa, a gente vai analisar intimamente comportamentos nossos dentro do nosso lar. E lá sim, lá precisamos muito de 1000 vezes mais tolerância do que lá fora, visto serem os nossos lares campos de prova, onde nós vamos tranquilamente buscar a nossa evolução peremptória, definitiva. Portanto, todas as vezes que apelamos para atitudes diferentes da compreensão, da tolerância, da aceitação do estágio do outro, nos escondemos nos chamados complexos coletivos que destoam da vida e instalam um clima de enfermidade e insegurança. Olha, quando a gente começou a falar aqui, compreensão, tolerância, estágio do outro, vamos definir mais esse estágio do outro. Olha, o que está faltando na gente, de verdade, ainda é o respeito. Para nós chegarmos aqui, num dia de sexta-feira, para uns é feriado, mas para outros não é. Então, dia de sexta-feira, a gente está sentado numa cadeira aqui, para ouvir alguém transmitir alguma coisa dos espíritos que ajude a nossa caminhada, não foi fácil. É uma luta constante, diuturna, que nós vimos para aqui. Alguns vêm para aqui, mas não fica só o corpo sentado na cadeira. E a alma fica vagando por aí, atrás de banca, atrás de lojas, de empresas, de indústrias. Então, outros ficam aqui, mas já no estágio maior. Para a gente chegar aqui, não foi fácil não, gente. Foi difícil. Nosso esforço é sobre-humano.
Não é brincadeira. Mas isso só acontece com a gente que está aqui na casa espírita? Não. Acontece com todo ser humano, esteja ele na igreja que estiver, no templo que estiver, na doutrina que estiver, ou em nenhum desses lugares. Ele está dizendo que não acredita em Deus e procurando fazer o bem aos seus semelhantes. Então não foi fácil chegar aqui. E por quê? Com que direito? Com quem nos deu autorização para exigirmos do outro que ele esteja num grau que muitas vezes nem nós chegamos, porque a gente exige do outro algo que a gente não chegou, não atingiu ainda. Então, esse é o respeito que a gente precisa ter com o estágio do outro. E quando a gente aprender isso, nós vamos viver bem melhor. E nós vamos avançar na estrada da evolução com muito mais firmeza, com muito mais determinação e com muito mais luz. Porque nós vamos deixar de perder tempo em analisar o outro, como é que o outro vive, o que é que o outro devia fazer, o que é que o outro tinha, não era assim, era assado. Ave Maria, eu acho que cada um de vocês aí, como eu, quando eu estava preparando essa palestra, eu me avaliei muito. E não é fácil. Quantas vezes a gente perde horas em vez de estar concentrado em alguma outra coisa de proveito para o nossa evolução, não, a gente está preocupado com o outro, que devia ter feito assim, que devia ter feito assado, que não era para ir por ali, que não era para ir por lá. Quem foi que disse a nós que nós éramos tão bacana desse jeito? Que modelo de personalidade somos nós? E olha, é fazendo essas palestras que são primeiro para mim, depois para vocês, que o palestrante, se tiver com a consciência acordada, ele consegue se consertar mais rápido. Porque ele analisa, ele escreve, ele relê, ele passa para slide, ele faz isso, faz aquilo outro, ele termina introduzindo no seu interior toda aquela letra, e a partir dali a consciência acorda, minha filha, e aí a coisa é séria, porque você não tem mais liberdade de fazer nada disso que o sininho da consciência toca. Não tem aquele do programa Nossa Casa, não sei o que lá, né? Que tem na hora da aprovação da comida, alguém bate um sino. Pois é a nossa consciência. Quando a gente faz uma coisa errada, alguém lá balança o sino, que a gente tem um choque, e às vezes a gente nem conclui a coisa errada que a gente estava fazendo. Isto é enquanto fizermos opção, vou baixar a voz. Alguém me pediu que eu falasse baixo. Enquanto fizermos opção pelos sentimentos de animosidade, de rebeldia, de vingança, em relação à pessoa ou acontecimento perturbadores, também permanecerá os distúrbios da emoção que afeta a saúde física e o comportamento. Isso é muito sério, gente, porque esses sentimentos de animosidade, todo mundo sabe, é uma raivinha do outro, né? Uma raiva, uma não tolerância, não acatamento, rebeldia, como somos rebeldes, vingança. Enquanto a gente está envolvido com isso, todo o nosso sistema físico fica alterado. Porque isso é energia.
sendo inoculada em nosso ser físico, né? Nosso corpo físico. Portanto, vai levar uma carga de energia que você não consegue mais ter uma linha de pensamento nisso, não, a respeito de algum problema que você queira resolver. Você começa a pensar no problema, como solucioná-lo, e daqui a pouco para, porque você retorna àquela animosidade que você está alimentando dentro de si. Você começa a pensar numa forma de solucionar tal caso, tal enfermidade, e você sai pensando passo a passo. Porque a gente não pensa assim, não, é passo a passo, raciocinando. Quando chega no meio, você volta para a animosidade, para a raiva que você estava sentindo de alguém, de alguma coisa. Novamente você saiu do eixo. Todo esse conturbamento dentro de você acarreta distúrbio no seu corpo físico. E aí vem as pressões altas ou baixas, vem problema de estômago, vem problema de intestino, vem problema no respiratório. Quantas vezes alguém sentiu até que estava sofrendo de asma? E era só por conta daquela raiva, daquele problema que você estava alimentando dentro de você, que deu aquela falta de ar. Ah, Maria, eu estou com falta de ar. E dia seguinte, acabou a falta de ar. Porque você conseguiu suster aquela energia. Então, não vamos nos entregar. Sem a suave e regeneradora presença do perdão, as feridas da alma permanecerão abertas, necrosadas, focos de infecções psicológicas, impossibilitando todo o desempenho do corpo físico. Toda a sua caminhada evolutiva. O perdão é a chave. Não foi sem motivo que Jesus estipulou na oração dominical a reciprocidade entre o perdão que oferecemos e o que alcançamos. Já pensaram nisso? Por isso é que eu retifiquei há muito tempo que eu retifiquei o meu Pai Nosso. É só o meu, sabe? Porque eu não sei quem é que aceita o jeito que eu digo. Então, perdoai as nossas ofensas quando perdoarmos os nossos ofensores. Porque assim eu já coloquei uma condicional. Eu já coloquei um tempo. Deus perdoa as minhas faltas. As pessoas também perdoam as minhas faltas. Quando eu perdoar as delas. Porque enquanto eu não perdoar as faltas dos outros, eu não devo ser perdoada também das minhas. Até porque não é só o outro que falha. Eu também falho. Então, se o outro precisa de perdão, eu também preciso. Então, um posicionamento mental que a gente precisa acatar imediatamente. Somos todos, sem exceção, devedores da lei divina. Como nós somos devedores. Como nós burlamos as leis divinas. E a principal dela, que é a lei de amor. Essa sim é que nós burlamos faz tempo. Então, somos fraudadores contumazes dos dispositivos divinos
que disciplinam a vida no orbe terrestre. Portanto, temos obrigação de nunca, mas é nunca, atirarmos a primeira pedra. E jamais apontar o dedo acusador para quem quer que seja. Como é que nós fizemos já tanta besteira nessas nossas encarnações de tantos milênios? E agora estamos querendo que todas as outras pessoas possam fazer isso com a rapidez bem maior. Então vejamos assim. A resposta dada por Jesus a Simão Pedro, acerca de quantas vezes devemos perdoar ao nosso irmão que nos ofendeu, todo mundo conhece essa passagem, nem precisa se dizer mais detalhes. Traz para nós uma das mais preciosas terapias à alma. O perdão incondicional e continuado. E faz pouco tempo que a gente acordou para isso. A gente via, pelo menos eu aprendi a ler no Novo Velho Testamento. As histórias da Bíblia, eu li todas. Eu tinha o quê? 5 anos, 6 anos, que eu aprendi a ler, aprendi a falar, com 3 anos, foi que eu falei, com 4 eu já comecei a ler. E eu lia correntemente e via tudo isso, todos esses ensinamentos que eu ouço, que eu vejo hoje no Evangelho, e que eu ouço as pessoas falando da Bíblia, caso esse, caso aquele, tudo isso eu conheci quando eu era pequena. Lendo, mas eu não sabia o que era que significava isso. E nunca pensei que essa passagem de Jesus, dizendo que era para perdoar continuadamente, fosse de verdade, fosse para ser efetivada mesmo. E é o que nós ainda aguardamos dentro da gente. É a doce e venenosa ilusão de que o Evangelho é só um discurso bonito, é só uma história, uma passagem histórica da terra. E não é. É para ser exercitado. E mais graças a Deus que nós já estamos aqui, já está mais perto. Então, vamos ver a nossa querida Joana de Ângeles dizer o seguinte: psicoterapeuta por excelência, quando lecionou o perdão indistinto, incondicional, constante, ensejou um dos mais formosos comportamentos responsáveis pela saúde e pela harmonia íntima do ser. Essa é uma passagem do livro Segue em Harmonia, de Joana de Ângeles, escrito por Divaldo Franco. Essa lição, perdão indistinto, nos pega de chofre, porque a gente até perdoa. A gente perdoa aquelas pessoas que a gente quer muito bem, os filhos da gente, né? Os filhos da gente têm toda a margem de fazer besteira e a gente perdoar. Mas aqueles outros, aquele que tirou meu celular, não, esse não merece perdão. Aquele outro que tirou alguma coisa dos bancos, das lojas, aquele que matou, não merece perdão. E não é assim. Quem morreu merece nossas preces, sim,
para que tenha paz interior, paz no seu espírito, para conseguir o mais rapidamente possível um equilíbrio e uma harmonia capaz de entender o que foi que aconteceu consigo, o débito que acabou de pagar e a paz, a tranquilidade, o equilíbrio. Porque ninguém paga nada sem dever. Todos nós devemos e vamos pagar. Feliz daquele que já pagou. Se ele quiser, ele pode ser feliz a partir dali. Mas o que matou, meu Deus, naquele momento, ele angariou para a sua ficha espiritual um débito da maior profundidade. E vai sofrer muito ainda por longos 100 anos. Então esse sim, merece, precisa das nossas preces, para que retome o caminho o mais rapidamente possível. Porque ele desfraudou uma lei divina, a lei de amor, amor ao próximo. Então isso é que é preciso fazer. E nós ainda não chegamos nesse estágio. Quantas cabecinhas aí estão pensando, oxe, fulano matou ciclano, eu quero lá saber disso, né? Mas é verdade. Precisamos. Eu digo isso com a alegria tão grande e com a propriedade, eu estou dizendo, de cadeira. Eu tive um filho assassinado aos 15 anos de idade, na minha porta. E por isso eu digo a vocês, não tem nada que substitua o perdão. Você perdoa e você é livre. O ódio é uma algema que algema você ao chão, à sombra, ao tédio, à inconformação, ao desespero, à angústia. O perdão liberta você. Você nem precisa pensar mais nisso. Quanto mais cedo você fizer isso, mais cedo você se sentirá livre. Desenvolvemos em nós alguns mecanismos de energias emocionais danosas, como o ódio, o ressentimento, o ciúme, o medo. Olha, algumas coisas aqui bem familiares a todos nós. Como o ciúme, o ódio, nem todos nós sentimos mais ódio, mas agora está uma reviravolta tão grande, que está acontecendo umas coisas tão profundas, que eu acho que tem muita gente desavisada, que não conhece Jesus, que está alimentando o ódio. Mas eu acho que é muito pouco, é uma meia dúzia, não faz um vulto grande não. Mas o ressentimento, nossa, alguém que faz uma coisinha daquelas para a gente, menina, isso fica guardado e eu vou botar para apurar. Não tem uma coisa de um remédio que a gente bota para apurar, né? Umas cascas a gente bota para apurar. Então a gente pega ressentimento e bota para apurar. Eu não sei para fazer o quê, mas que bota, né? Então, o ciúme. Ciúme é um desespero, é uma fogueira. Você com ciúme, você começa a ser vidente. Começa a ver cenas. E você enlouquece. E você começa a ser... como é aquela mediunidade que a gente vê? As cenas do mundo espiritual. Clarividência. Você começa a ser clarividência. Você com ciúme... Tem clarividência. Também. Aí a gente começa a ver cenas. E a gente tem certeza que aquela cena aconteceu. E aí explode. Ninguém tem paz, ninguém tem calma, ninguém tem equilíbrio, ninguém tem harmonia, ninguém tem saúde.
Saúde, porque todo o corpo começa a funcionar irregularmente. Você começa aquela sensação, aquela vidência atinge o seu sistema nervoso central. E você começa, o aparelho respiratório fica desnorteado. E você começa a ficar cansado. Como você não tem uma respiração regular, para levar oxigênio normal para todas as células, aí, o que acontece? O seu sistema circulatório começa a destrambelhado, levar sangue com força para tudo que é parte do corpo. E aí você pode você ter um AVC. Né? Pode ter um AVC. Mas pode ter uma pressão alta. Você vai angariar uma gastrite. Olha, nosso corpo é inteiro cheio de glândulas, que todas elas secretam umas enzimas, umas substâncias para sustentar a vida no corpo físico. De repente, com ciúme, com ressentimento, alimentando esse tipo de energia, de ódio, de mágoa, e esse destrambelho todinho, essas glândulas começam a soltar as enzimas despenhadamente. É num borbotão tão sério que tudo aquilo que elas excretavam para sustentar a vida, agora se torna veneno no seu corpo. Isso por quê? Porque você está guardando um ressentimento de alguém. Meu Deus, como a gente é inocente, né? Como a gente é infantil. Como a gente precisa ainda viver muitas coisas dolorosas para se reajustar. Então, minha gente, vejamos. Essa é uma passagem também do Evangelho segundo o Espiritismo, que Emmanuel, no seu livro, Comentários do Evangelho, ele diz o seguinte, essa parte aí, que Jesus diz: ser benevolente depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, no caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e sejas lançado à prisão. A prisão é as reencarnações sucessivas, que nós estamos presos a elas, não podemos ainda, porque pelos erros cometidos. Mas aí Emmanuel diz assim: diante dos inimigos preservemos a própria serenidade. Essa é uma caridade. Nós não estamos atrás de fazer caridade? Façamos essa. É ser perseverante, ser sereno. O outro está desesperado e você sereno. Essa sua serenidade também forma uma nuvem de energia, porque nós somos verdadeiros dínamos. Quantas vezes eu já disse aqui? Somos dínamos. Em torno de nós todos é energia que nós exalamos. Então, o que acontece? Nós vamos banhar, envolver esse nosso irmão destemperado com a nossa energia de calma, de complacência, de compaixão. E ele vai muito mais rapidamente se equilibrar, voltar ao seu eixo e procurar uma atitude mais serena. Mas como tem gente dormindo. Né? Então, gente, é necessário reconciliar-se com alguém, diz Emmanuel.
com os adversários, nos preceitos do Cristo, é reconhecer-lhes, acima de tudo, o direito de opinião. Se lembra daquela parte que eu falei do respeito que a gente tem? É respeitar o outro. Ele tem pelo menos o direito de ter a opinião dele. Ou ele também é para copiar nós, que somos expert, né? Só não sei em quê. Em erros, em recaídas, em escorregões, né? Toda hora nós estamos fazendo isso. Não é direito nosso exigir de quem quer que seja, que concordem, que aceitem, que entendam a nossa forma de falar, de sentir, de agir. Não, eles não são obrigados a fazer isso. Nós estamos precisando disso também. Não precisamos nos preocupar em demasia com os comentários depreciativos dos outros a nosso respeito. Preservemos o nosso equilíbrio e a nossa consciência para vivermos melhor. Então, nós podemos fazer isso? Nós temos a obrigação de fazer isso. Há um detalhe muito importante que a gente pode frisar nessa tarde. Sempre que a gente fala em perdão, a gente fala mais nessa doação que nós fazemos aos nossos irmãos, visto que nós somos tão bonzinhos que devemos perdoar os nossos irmãos. Nessa perspectiva, nós não caminhamos muito não, porque nós nem aprendemos a perdoar, nem descobrimos quem somos. Então vamos voltar atrás, né? Porque esse negócio da gente ser tão bonzinho que perdoa todos os irmãos que cometem algum erro para a gente, não nos levou a avançarmos, não. Cabe agora mudarmos a rota do nosso pensamento, da nossa interpretação da vida, da nossa situação, do nosso comportamento. Vamos pensar o contrário, né? Ou será que a gente não faz nada que mereça, que precise de perdão de ninguém? Ou a gente não está precisando de nada disso? O orgulho, desse jeito, tem recebido combustível. E a gente tem ficado cada vez mais orgulhosos, né? Cada vez seres mais intensos em suas reações instintiva. Não é inteligente, não. É instintiva. Mais parecido com os animais. Portanto, vamos rememoremos as demonstrações de paciência e bondade dos nossos companheiros de jornada conosco. Vejamos o seguinte: como nós somos? Nós somos nossas queixas. Vocês não têm queixas, mas eu tenho. Eu preciso me aprumar na vida. Como a gente faz queixa, como a gente se queixa da vida, como a gente se queixa das pessoas, como a gente se queixa de tudo, dos políticos, da saúde, e a gente se queixa, estou doente, sou uma vítima, a gente se vitimiza a todo momento. E é impressionante como isso não leva a lugar nenhum. E a nossa teimosia? Algum de vocês aí são teimosos? São teimosas? Né? E o outro, o que tem feito? Com as nossas queixas, com as nossas teimosias e a nossa inconsequência. Como a gente faz coisa que é errada, né? A gente vai fazendo por aqui, alguém chega e vai dizendo: não vai não faz assim não, que não dá certo.
está, e a gente deixa o cara passar e continua, né? Então, essa imaturidade, essa irritação nossa, tem solicitado um esforço enorme dos nossos companheiros de jornada, que precisam ter paciência e nos perdoar pelas queixas, nos perdoar pelas teimosias, nos perdoar pelas inconsequências da vida, pela imaturidade que temos. Tudo nós precisamos sermos perdoados. O apoio das criaturas que continuam trabalhando em nosso favor, mesmo tendo a clareza de que combatemos, que os combatemos, mesmo quando tem os melhores e os mais elevados intuitos. Olha, quantas vezes nós voltamos lá, Jesus tem uma passagem no Evangelho que ele fala disso. Quantos voltaram? Jesus curou 10 leprosos, os leprosos foram embora. Se apresentar que Jesus mandou. Aí, depois que se apresentaram, 2 voltaram para agradecer a Jesus. Se soltar 10 de nós aqui, nós nunca mais voltamos aqui, né não? Nunca mais a gente volta aqui. Então, é sério. A gratidão na gente não existe não. E como a gente quer ser perdoado? A gente nem reconhece o perdão que recebe, acha que é obrigação do outro que tem que nos perdoar. O amparo de benfeitores. Estão vendo que essa mocinha que está aí é um espírito, né? Então, o amparo dos benfeitores que continuam a servir-nos, mesmo se certificando de que receberão gestos de frieza e ingratidão, com que lhe ferimos o espírito. Os espíritos bondosos e amigos estão a toda hora, cada um de nós tem uma equipe. Tem o anjo da guarda, tem o guia protetor, tem aqueles familiares que nos querem muito bem, que estão em mais avançado estágio de evolução, que estão empenhados em aprender alguma coisa e aprendendo, eles vêm nos intuir, nos influenciar, nos inspirar, bons pensamentos, boas soluções. E o que é que nós fazemos? Fazemos ouvido de mercador. A gente não faz do jeito que eles dizem. Menina, eu estava pensando que eu devia ter feito desse jeito, mas não dava mais tempo, eu precisava fazer de outro jeito. É a desculpa que nós colocamos. A tolerância dos companheiros que, mesmo nos sabendo desequilibrados nos dias de erro, não nos sonegaram a bênção da amizade e da confiança, aguardando-nos os reajustes espirituais. Esses são os que nos perdoam, o que vem nos perdoar. Porque nós erramos, não é porque a gente acertou, não. Precisamos controlar nossos impulsos de menosprezo e indiferença. Há quem nos tenha esquecido uma cortesia social. Não precisa castigar por isso. O que nós queremos é mudar o mundo para não precisar mudar. Vejam esta imagem. Porque queremos mudar o mundo para não mudar a nós mesmos. O que é que ele está fazendo? Ele precisava fazer uma mudança dentro dele. Mas ele vai mudar a cor das florzinhas. São os nossos impropérios, nossos sonhos, nossos devaneios, que a gente prefere mudar ali para não mudar aqui dentro, né? Que é necessário fazer o contrário. Emmanuel diz em Palavras de Vida Eterna, é imperioso manter-nos em harmonia com todos os que não pensam por nossos princípios. Entretanto, na posição de criaturas responsáveis, podemos ajudar muito mais os que estão doentes, enfermos, no caminho.
a teimosa atitude em manter as emoções desordenadas responde pelos inumeráveis sofrimentos a que se submete, passando a viver a vida masoquista, de maneira masoquista, embora sem dar-se conta do distúrbio que conduz. Essa passagem também é de Joana de Ângeles, e ela coloca que nós somos masoquistas, porque nós sabemos exatamente aonde vai dar os nossos erros, as nossas raivas, essa nossa falta de perdão, de compreensão, de tolerância para o outro. A gente sabe onde vai dar, que é em aflição, em tormento, em doenças, em enfermidades. E continuamos fazendo a mesma coisa. É porque somos teimosos. Vamos apressar um pouco aqui. Concluindo, apresentamos para vocês um quadro que é uma pesquisa do nosso irmão. Agora emperrou, meu filho. Eu estou pedindo o auxílio dos universitários. Pronto. Esse Jason de Camargo, ou Jason de Camargo. Ele tem um livro, Educação dos Sentimentos, e ele fez a pesquisa, ele é um cientista, e aí fez uma pesquisa sobre o efeitos do perdão. Vamos ver o efeito do perdão. O ódio gera doenças e afeta a longevidade. Todo mundo quer viver muito, né? Então não guarda rancor não, senão vai morrer já já. Os sentimentos de ódio, de mágoa, de medo, de insegurança desencadeiam enfermidades como o câncer. E a queda do sistema imunológico, pois liberam excesso de adrenalina no organismo e abreviam a vida, a longevidade da vida, a longevidade da vida, né? Então essa adrenalina é o prazer, é uma substância, uma enzima do prazer, que produz prazer. Aí ele bota o contraponto é esse. Os sentimentos de alegria, paz, amor, geram a produção de endorfinas benéficas ao corpo. Então a gente, ao invés de ir para lá, vem para cá, né? Alguém sofre de artrite aí? Então, as artrites, muitas vezes, têm um passado de mágoa arquivado de outras existências. E aí, um pretérito de tristeza acumula energias densificadas que irão se exteriorizar no futuro sob a forma das conhecidas artrites reumatoides. Liberte-se de tudo isso perdoando. Quem tem artrite reumatoide é festa, né? Agora todo mundo tem artrite reumatoide. Tem os complexos de culpa também, o complexo de culpa. E a gente tem muito isso. De remorso, de longo curso, causado pela falta de auto-perdão, produzem a baixa autoestima. E segundo os benfeitores espirituais, possibilitarão o aparecimento da esquizofrenia no futuro. Então, as esquizofrenias têm aquela raiz lá no passado, que é o remorso de culpa, o complexo de culpa, o remorso. Então, o perdão, portanto, é uma chance essencial para a cura de muitas doenças. Perdão, para curar. Em vez de ir para o médico, perdoa, né? Muito mais fácil. Significa acabar com a raiva, com o ressentimento e com os dissabores. Todas as pessoas sabem que o perdão faz sentido, sim, porque ele apela para o bom senso e para o coração. É bom até para o coração. Quem tiver problema, vai perdoando e vai se sentindo melhor. Essa é a nossa querida Joana de Ângeles. Em seguida, ela apresenta um ponto importante relacionado a algumas fases da terapia libertadora. Nós estamos querendo ser livre, né?
Queremos nos libertar. Então vem aí, um conselho de Joana de Ângeles. Quer se libertar? Considere todos os indivíduos como dignos de ser amados. E tomar por modelo alguém que o ama, aquele indivíduo, e se lhe dedica por isso mesmo, credor de receber todo o afeto. Quem é esse que faz isso? Jesus de Nazaré, gente fina. Aí vem o segundo aí, que é identificar e estimular traços de bondade do caráter alheio. Elogiar o outro, dizer o traço de caráter enaltecedor que ele tem, é remédio para ele, mas é muito mais remédio para nós mesmos. Ele vai se sentir bem, mas nós vamos nos sentir muito melhor ainda. O terceiro passo, aplicar a compaixão quando agredido. Oh, Jesus, isso é fácil. Aí tem gente aí dizendo, fácil é nada. O amor deve ser uma constante na existência do homem. Esse é o final. Esse é o último que nós precisamos compreender, que o universo é amor. Nós todos somos frutos do amor. Então não dá para ser de outra maneira. Enquanto nós não aprendermos a amar o nosso semelhante, não vamos nos ver livre de doença, de aflição, de perturbação, de problema. Então é só uma questão de definição própria. Que Deus abençoe todos vocês. Que fiquem com